Quantas vezes acordou à meio da noite, com aquela vontade urgente de ir à casa de banho, quebrando um sono que já é tão precioso? Uma vez, talvez duas, às vezes mais. No dia seguinte, sente-se o cansaço nos ossos, a mente fica mais nublada e a paciência mais curta. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável de envelhecer. Dizemos a nós mesmos: é normal, a bexiga já não é o que era. Mas e se essa não for a história toda? E se eu lhe dissesse que essas idas constantes à casa de banho durante a noite podem ser um sussurro dos seus rins, um pedido de ajuda silencioso que a maioria de nós ignora? A verdade dolorosa é que ignorar estes sinais pode levar a problemas mais sérios no futuro. Mas a boa notícia é que não precisa de ser assim. Existe um segredo, não numa pílula mágica, mas em pequenos hábitos diários que podem fazer uma diferença monumental. Neste vídeo, vamos descobrir juntos 5 hábitos simples e mudanças na alimentação que podem fortalecer os seus rins, ajudar a ter noites mais tranquilas e, quem sabe, devolver-lhe a energia que pensava ter perdido. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas faz de forma errada todos os dias, e corrigi-la pode mudar completamente as suas noites. Vamos começar com algo que parece óbvio, mas cujo segredo está no detalhe: a gestão dos líquidos que bebemos. Todos nós ouvimos dizer que beber água é fundamental e é a mais pura das verdades. Mas o que raramente nos contam é que o quando e o como bebemos é tão ou mais importante do que o quanto, especialmente quando as noites se tornam interrompidas. Pense nos seus rins como trabalhadores incansáveis de uma fábrica que funciona 24 horas por dia. Durante o dia, a fábrica está a todo o vapor, com muita luz e energia a processar tudo o que entra. Mas à noite, a produção abranda. A equipa reduz-se ao mínimo essencial para manter tudo a funcionar. Se nós, precisamente nessa altura, decidirmos enviar um carregamento enorme de líquidos, estamos a sobrecarregar essa equipa noturna. Eles terão de trabalhar horas extra, e o resultado é o alarme a tocar, ou seja, a sua bexiga a acordá-lo para esvaziar o excesso. A solução é surpreendentemente simples. Torne-se um bebedor diurno. Tente concentrar a maior parte da sua ingestão de líquidos, água, chás, sumos, sopas, no período da manhã e da tarde. Imagine que o seu dia de hidratação termina por volta das 6 ou 7 da tarde. A partir daí, não se trata de entrar em greve de sede. Claro que não. Se a boca estiver seca, se precisar de tomar um comprimido, um pequeno golo de água é perfeitamente aceitável. O que queremos evitar é o hábito de ter uma garrafa de água na mesinha de cabeceira e beber dela durante a noite, ou de beber um grande copo de água ou um chá antes de se deitar. E já que falamos em chás, é crucial saber quais escolher. Muitos chás, como o chá preto ou o chá verde, contêm cafeína, que é um diurético. Isto significa que eles fazem o corpo produzir mais urina. O mesmo se aplica ao café, a muitas bebidas com gás e, claro, ao álcool. Beber um copo de vinho ao jantar pode parecer relaxante, mas o álcool não só irrita a bexiga, como também interfere com as hormonas que regulam a produção de urina durante a noite. O resultado? Mais uma viagem à casa de banho. Em vez disso, se gosta de um ritual quente antes de dormir, opte por um chá de camomila, de cidreira ou de tília. São calmantes, não têm cafeína e não vão sobrecarregar os seus rins. Agora, vamos falar de outro culpado que se esconde à vista de todos na nossa cozinha: o sal. Todos sabemos que o excesso de sal faz mal à atenção, mas a sua ligação às idas noturnas à casa de banho é um segredo bem guardado. Imagine novamente os seus rins como filtros muito eficientes. Quando comemos muito sal,
O corpo precisa de muita água para o diluir, e os rins têm de trabalhar arduamente para filtrar esse excesso de sódio e expulsá-lo pela urina. Este processo não só desgasta os rins a longo prazo, como cria um desequilíbrio de fluidos. O corpo retém mais água durante o dia para lidar com o sal. Onde é que essa água fica? Muitas vezes acumula-se nos nossos tornozelos e pernas. Durante o dia, de pé ou sentados, a gravidade ajuda a mama a manter esse líquido embaixo. Mas à noite, quando nos deitamos, a magia da física acontece. Sem a força da gravidade a puxar para baixo, todo esse líquido acumulado regressa à corrente sanguínea. Os rins detetam este volume extra de fluido e põem-se a trabalhar para o filtrar. O destino final, como já adivinhou, é a sua bexiga, que enche rapidamente e o acorda. O sal a que me refiro não é apenas aquele que adiciona do saleiro. Esse é o mais fácil de controlar. O verdadeiro vilão é o sal escondido. Está no pão que compramos todos os dias, nos queijos curados, nos enchidos como o chouriço e o presunto que tanto gostamos, nas conservas, nos caldos em cubo e em praticamente toda a comida processada. Comece a ler os rótulos. Ficará chocado ao ver a quantidade de sódio nos alimentos. A melhor estratégia é voltar à cozinha da avó. Cozinhar em casa com ingredientes frescos dá-lhe o controlo total. Em vez de sal, redescubra o poder das ervas aromáticas. Orégãos, salsa, coentros, louro, tomilho, alecrim, alho, cebola, pimentão doce. A nossa cozinha mediterrânea é riquíssima em sabores que não dependem do sal. Um bom fio de azeite extra virgem, um pouco de vinagre ou sumo de limão podem realçar o sabor de qualquer prato de uma forma muito mais saudável e interessante. Não precisa de se tornar um radical e eliminar o sal por completo. Comece por reduzir. Se costuma pôr uma colher de sal, ponha meia. Evite comprar refeições pré-feitas. Quando comer fora, peça, se possível, para cozinharem com menos sal. São pequenas mudanças que, somadas, aliviam imenso a carga sobre os seus rins, ajudam a controlar a tensão arterial e podem dar-lhe de volta as suas preciosas noites de sono. Agora que já ajustamos o que bebemos e como temperamos a nossa comida, vamos olhar para um movimento surpreendentemente simples e relaxante que pode fazer toda a diferença antes mesmo de se deitar. Já falamos sobre como o excesso de líquido se pode acumular nas nossas pernas e tornozelos ao longo do dia, um fenômeno que os médicos chamam de edema periférico. É aquela sensação de pernas pesadas ao final do dia, ou a marca que as meias deixam na pele. Isto é especialmente comum se passamos muito tempo sentados ou de pé, e tende a agravar-se com a idade. Como vimos, quando nos deitamos, este líquido todo é reabsorvido para a circulação e acaba por sobrecarregar a bexiga durante a noite. Mas e se pudéssemos lidar com esse excesso de líquido antes de irmos para a cama? A estratégia é simples e até prazerosa: elevar as pernas. Cerca de 1 a 2 horas antes da sua hora habitual de dormir, encontre um lugar confortável, seja no sofá a ver o seu programa de televisão preferido ou na cama a ler um livro. Coloque 2 ou 3 almofadas debaixo dos seus pés e pernas, de forma a que fiquem acima do nível do seu coração. Não precisa de ser uma posição acrobática, apenas uma elevação confortável. Mantenha-se assim por pelo menos 30 minutos, idealmente 1 hora. O que é que isto faz? Usa a mesma força da gravidade, mas desta vez a nosso favor. Ao elevar as pernas, está a ajudar o corpo a drenar esse fluido acumulado de volta para o centro do corpo. Os rins podem então começar a processá-lo imediatamente. O resultado é que sentirá vontade de ir à casa de banho 1 ou 2 vezes antes de se deitar para dormir. Ou seja, está a esvaziar o reservatório antes do início da noite,
em vez de o deixar encher enquanto dorme. Muitas pessoas que adotam este hábito notam uma redução drástica no número de vezes que acordam. É um gesto de autocuidado que não custa nada e que tem benefícios que vão além do sono. Ajuda a aliviar a sensação de pernas cansadas e inchadas e melhora a circulação. Pense nisto como um pequeno ritual de transição para a noite, um momento para o corpo abrandar e se reequilibrar. A seguir a este momento de relaxamento, vamos encher o nosso prato com aliados poderosos. A nossa alimentação é a nossa primeira linha de defesa e de nutrição para todo o corpo, e os rins não são exceção. Existem certos alimentos que são verdadeiros amigos da saúde renal, ajudando a reduzir a inflamação, a combater o estresse oxidativo e a facilitar o trabalho de filtragem. Um dos campeões é o pimento vermelho. Para além de ser delicioso assado, grelhado ou cru, o pimento vermelho tem um perfil nutricional perfeito para os rins. É baixo em potássio, algo importante para quem já tem alguma sensibilidade renal, e é riquíssimo em vitaminas A, C, B6, ácido fólico e fibra. Mais importante ainda, contém um antioxidante poderoso chamado licopeno, que protege as células renais contra danos. Outro tesouro da nossa horta são as couves, como a couve-coração, a couve galega ou os brócolos. São uma fonte incrível de fitoquímicos, compostos que ajudam o fígado a neutralizar toxinas antes que elas cheguem aos rins, aliviando assim a sua carga de trabalho. Um caldo verde bem feito ou umas couves salteadas com alho e azeite não são apenas comida de conforto, são medicina no prato. Não podemos esquecer os frutos vermelhos, como os mirtilos, as framboesas e os morangos. Estes pequenos frutos são bombas de antioxidantes, especialmente de antocianinas, que lhes dão a sua cor vibrante. Estes compostos têm uma capacidade notável de reduzir a inflamação em todo o corpo, protegendo os delicados vasos sanguíneos dos rins e melhorando a sua função geral. Adicionar uma mão cheia ao seu iogurte ou papa de aveia de manhã é uma forma fácil e deliciosa de começar o dia a proteger os seus rins. E por falar em proteger, vamos falar do nosso ouro líquido, o azeite extra virgem. Trocar outras gorduras como a manteiga ou as margarinas por azeite é um dos maiores favores que pode fazer à sua saúde. O azeite é rico em ácido oleico e polifenóis que têm fortes propriedades anti-inflamatórias. Uma inflamação crônica de baixo grau é um dos grandes inimigos da saúde a longo prazo, contribuindo para quase todas as doenças do envelhecimento, incluindo a doença renal. Usar um bom azeite para temperar e cozinhar não só torna a comida mais saborosa, como também ajuda a acalmar a inflamação interna, protegendo os seus rins dia após dia. Incorporar estes alimentos não significa fazer uma dieta restritiva. Significa adicionar mais cor e mais vida ao seu prato. Comece devagar. Esta semana, experimente adicionar pimento vermelho ao seu refogado. Na próxima, troque a sobremesa por uma taça de frutos vermelhos. Pequenas adições que, com o tempo, criam uma base sólida para a saúde dos seus rins e para noites mais serenas. Já falamos de líquidos, sal, movimento e comida. Cobrimos as bases que preparam o nosso corpo para uma noite de descanso. Mas falta a peça final, o ato que acontece mesmo antes de fecharmos os olhos, e que é muitas vezes feito à pressa e sem a devida atenção. É aqui que reside o segredo que prometi no início. Uma técnica tão simples quanto eficaz, que pode ser o fator decisivo entre uma noite interrompida e um sono profundo. Falo da importância de esvaziar completamente a bexiga e da técnica da dupla micção. À medida que envelhecemos, os músculos da bexiga e do pavimento pélvico podem perder alguma da sua força e tonicidade.
Isto pode significar que, quando vamos à casa de banho, a bexiga não se contrai com força suficiente para expulsar toda a urina. Fica sempre um pequeno resíduo. Pode não parecer muito, mas essa urina residual é um problema. Primeiro, porque ocupa espaço, o que significa que a bexiga vai encher mais rapidamente. Segundo, porque a urina estagnada pode ser um foco de irritação e até de infecções. O que acontece muitas vezes é que vamos à casa de banho, deitamo-nos e, meia hora ou uma hora depois, sentimos novamente aquela vontade, porque a bexiga já atingiu o seu limite mais depressa do que deveria. A solução é a dupla micção, ou o que eu gosto de chamar urinar sem pressa. Da próxima vez que for à casa de banho antes de se deitar, transforme esse momento num pequeno ritual de relaxamento. Sente-se confortavelmente na sanita, respire fundo e relaxe os músculos do abdômen e da pelvis. Não faça força, deixe a urina sair naturalmente. Quando sentir que terminou, não se levante imediatamente. Espere 20 a 30 segundos. Pode inclinar-se ligeiramente para a frente ou simplesmente mudar um pouco de posição. Depois, tente urinar novamente, sem forçar. Ficará surpreendido com a quantidade de urina que ainda pode sair. Este segundo esvaziamento garante que a sua bexiga fica o mais vazia possível, dando-lhe a máxima capacidade de armazenamento para a noite. É como espremer uma esponja molhada. Na primeira vez, sai a maior parte da água. Mas, se esperar um momento e apertar de novo, sai sempre mais um pouco. Queremos que a nossa bexiga esteja o mais seca possível para começar a noite. Este pequeno truque, combinado com as outras estratégias de que falamos, é incrivelmente poderoso. Então, veja bem o caminho que percorremos juntos. Não se trata de uma solução mágica, mas de um conjunto de pequenos gestos de carinho para com o nosso corpo. Começamos por perceber a importância de sermos bebedores diurnos, de dar ao nosso corpo os líquidos de que precisa durante o dia e de lhe dar uma folga à noite. Descobrimos como o sal, esse inimigo silencioso escondido na nossa comida do dia a dia, pode ser o grande sabotador das nossas noites, e como as nossas maravilhosas ervas aromáticas podem ser a solução saborosa. Aprendemos aquele truque tão simples de elevar as pernas, uma pequena pausa no nosso dia que funciona como uma preparação inteligente para uma noite sem interrupções. E claro, enchemos o nosso prato com as cores vibrantes e protetoras dos pimentos, das nossas couves, dos frutos vermelhos e do nosso azeite, dando aos nossos rins as ferramentas de que eles precisam para nos manterem saudáveis. E por fim, este pequeno segredo de não ter pressa na casa de banho, de dar tempo ao nosso corpo para se esvaziar completamente, fechando o ciclo de cuidados diários. São coisas tão simples, não são? Mas juntas, podem ter um impacto transformador nas nossas noites e, por consequência, na nossa energia e bem-estar durante o dia. Eu sei que pode parecer muita informação de uma só vez, mas, por favor, não se sinta sobrecarregado. A mudança não acontece de um dia para o outro e não precisa de ser perfeita. O mais importante é começar. Escolha apenas uma destas dicas para experimentar hoje. Apenas uma. Talvez hoje à noite, enquanto vê o telejornal, experimente colocar umas almofadas debaixo das pernas. Ou amanhã, ao fazer o almoço, decida conscientemente usar metade do sal e adicionar mais orégãos ou alho em pó. Pequenos passos. Cada passo é uma vitória para a sua saúde. Lembre-se, o seu corpo comunicou consigo através destas idas noturnas à casa de banho. Não é um sinal de fraqueza ou de falha, é um pedido de atenção. E ao ouvir este pedido e responder com estes pequenos cuidados, está a honrar o seu corpo,
a respeitar os seus limites e a tomar as rédeas da sua saúde. Isto é poder. Isto é envelhecer com sabedoria e graciosidade. Agora eu gostava muito de o ouvir. Alguma destas dicas o surpreendeu? Já conhecia a técnica da dupla micção? Ou talvez tenha um truque seu, uma mesinha da avó que funciona consigo e que queira partilhar com todos nós? Por favor, deixe um comentário aqui embaixo. A sua experiência é incrivelmente valiosa e pode ser a luz que outra pessoa que está a ler precisa de encontrar. Se achou este vídeo útil, se sentiu que esta nossa conversa lhe trouxe alguma esperança ou uma nova ideia, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a mais pessoas que possam estar a passar pelo mesmo, em silêncio, a pensar que não há nada a fazer. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a carregar no sininho. Assim, não perderá os nossos próximos encontros, onde continuaremos a explorar juntos formas simples e práticas de viver com mais saúde, mais energia e mais alegria em todas as fases da vida. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua companhia. Cuide bem de si, cuide bem dos seus rins e desejo-lhe, do fundo do coração, noites de sono longas, profundas e verdadeiramente reparadoras. Lembre-se sempre, a vida é uma dádiva em todas as idades e merece ser vivida em pleno. Até a próxima.